Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo dia, bom café da manhã, bom domingo, bom início de dia. Bom, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI e técnico e todo domingão, às 6h11 da matina, a gente faz esse vídeo macro com análise da Itaúsa no final, empresa que eu tenho para longo prazo. Nesse vídeo específico, a gente pode pender um pouquinho mais para a Itaúsa e um pouquinho menos para o macro, que o macro está sendo, pelo menos no fluxo mais favorável, e a Itaúsa anunciou seus resultados, a gente vai falar sobre o desconto de holding, um pouquinho de valuation e preço lá no final, assim como o resumo dos seus indicadores de fundamento. Pessoal, o disclaimer está na tela. Eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI Tech. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Antes de comentar sobre o lucro da Itaúsa, que subiu 25% no trimestre, Itaú Futebol Clube teve impacto positivo aí do recorrente, 725 milhões. Bom resultado, ótimo resultado, concentrado no bancão, sem dúvida nenhuma. E o desconto ainda muito grande pós-resultado. Então, com 25% de aumento, ano contra ano, bingo, os preços não subiram razoavelmente bastante para se dizer que esse desconto iria diminuir. Aquele famoso desconto de holding que passou dos 22%, dos 23%, começa a ficar já atraente. Se você aliar esse desconto de holding de 20% a 23%, de 22% a 23%, se você for bem calibrado ali, mais o price action, máxima a mínima, 20% ou mais de queda, são os melhores momentos de se aumentar o aporte na Itaúsa. Agora eu vou dar a minha cornetada, se é bom momento para investir mais ou menos, no final do vídeo. No início, pessoal, a gente começa com aquele beabá macroeconômico. Tá? E eu quero trazer para vocês o início do beabá dizendo, é a semana da inflação. Nós temos inflação aqui na quarta-feira, começa a ter um pouquinho de burburinho na terça com a ata do Copom, a ata do nosso boletim de política monetária, e foi muito bem, obrigado. Na ótica da Faria Lima, o Galípolo acertou em cheio no comunicado, nas menções, não comentou do câmbio, o que trouxe um tom ainda mais rock, tá, para a decisão de política monetária e a perseguição de uma banda mais ao centro da meta e não no topo da meta. Então, os 3 e pouquinho é onde o Galípolo quer levar essa inflação. Trouxe um tom de mais conservadorismo, tá, e mais preocupação com a inflação, e isso gerou um alívio bem grande na narrativa da Faria Lima. Tá? Então, os investidores na avenida mais investidora do país estão tranquilos. Tá? Pelo menos tranquilos nesse bastião, nesse pilar chamado política monetária. Então, a ata, pessoal, não é um não evento. Mas, assim, temos a ata e temos o relatório trimestral de inflação, o RTI, na quinta-feira. Então, terça ata, quinta sai o RTI, se não me falha a memória. Mas quinta-feira é o dia mais importante para os mercados internacionais, porque temos inflação nos Estados Unidos. Temos lá o PCI, que é a inflação aos estudos e o tipo de amostragem e coleta de amostra, coleta de inflação que o Fed mais observa. Então vamos olhar com carinho como que vai vir, a expectativa é de 0,3. Vamos ver se vai vir a mais ou a menos. Porém, pessoal, o que acontece semana que vem, que é importante para a volatilidade de mercado? É que na semana seguinte, estamos falando em abril, Brunão aqui completa 35 aninhos, no dia 30 de março. Na semana que vem já é dia da mentira. Logo na sequência, pessoal, a verdade sobre as tarifas. 2 a 4 de abril é aquela pancada de tarifas que devem ser novamente, né? Mais uma data para serem implementadas. Vamos ver se vai chover no molhado, vai ter novidade, vai ter algum ruído. O que eu quero dizer com isso é que as headlines, os jornais financeiros domésticos e globais essa semana, pessoal, tem prato cheio para colocar aquele super título chamativo, catastrófico, vai gerar estagflação, a super tarifa, a retaliação, etc. A gente deve viver bem intensamente Trump, tá? Inflação quinta-feira, no nosso caso aqui quarta, e terça-feira ata. Nosso IPCA sai na quarta, é importante, às 9 horas, bem importante para nós outros, tá? Mas eu acho que até lá nós vamos ter uma calmaria doméstica, tá? Tanto no âmbito de Brasília, como também no principal dado que nós tivemos semana passada, política monetária. As curvas de juros, pessoal, quando a gente olha para a política monetária, a gente está enxergando esse desenho aqui. Tá? Então a Selic, a evolução aí de 2006 para cá, eu coloco embaixo em vermelhinho, roxo talvez, sei lá, Fed Funds. Tá? Então o Powell fez uma manutenção das taxas de juros e um tom um pouco mais rock, diminuindo um pouco o quantitative tightening. Então ele estava ali deixando amadurecer, né? Vencer títulos públicos e não mais comprando. Agora ele vai diminuir um pouquinho do não mais comprar. Tá? Então ele vai diminuir um pouco do aperto. Se mostrou bastante consciente e até de certa maneira preocupado com a atividade econômica nos Estados Unidos.
Então, política monetária nos Estados Unidos afrouxando, mas ainda bem ciente, né? Estabilizando nesse momento, não cortando, mas abrindo as portas para 2 cortes, por exemplo, em 2025. Isso ajudou também os mercados acionários nos Estados Unidos. Mercados acionários que tiveram uma alavanca maior ainda, pessoal, por quê? A temporada de buyback, de recompra de ações, que nos Estados Unidos é muito forte, tá? Fiscalmente falando, é até melhor para o acionista minoritário, ela acabou semana passada. Por quê? Já teremos novamente, né, o quarto tri e o primeiro tri são encavalados, já vai começar a nova temporada de resultados nos Estados Unidos. E aí as empresas não podem recomprar, tá? Por lei não podem recomprar. Então, vamos dizer assim que o mercado acionário teve uma leve alta, devido a um fluxo até de recompra, etc., sazonal. Agora vem a volatilidade dos resultados por lá. Para nós, Trump, o que ele vai fazer com as tarifas? Semana que vem já é abril, já entra em vigor alguns planos que ele colocou em pauta. Então, tempo de negociação é essa semana. Veremos sobre o etanol brasileiro, por exemplo, mas Canadá, México, Europa, tá? Estão todos muito de olho ali no que vai vir a partir da semana que vem de tabloide e na semana seguinte de fato, né? A batida de martelo. Esse gráfico aqui, com juros Selic para cima, Fed Funds estável, pessoal, com uma comunicação do Fed mais branda, olha, não trouxeram nenhum tipo de cuidado, volatilidade negativa para os emergentes. Então tá sendo um baita de um mês, por enquanto. Tá? Por enquanto, um baita de um mês. Maravilha, se continuar assim, a gente tem ainda uma janela positiva para o câmbio, tá? Devido aí a todo o recolhimento da nossa safra, bastante dólar entrando no país, uma renda fixa gigantesca, exportando juros. Aquele beabá clássico de que, opa, câmbio até pode se apreciar, pero não muito. Tá muito caro comprar dólar, já que o juro tá de mais de 9%, o juro real nesse momento. Então esse gráfico é de cabeceira para dizer o seguinte, pessoal. Bolsa está subindo hoje por expectativa futura. Então juros futuro está fechando, é o próximo gráfico. Por que está fechando? Tivemos ali PEC, estamos tendo por hora atividade econômica resiliente com um BC extremamente conservador, rock, duro. Então mesmo que tenhamos aí um consignado privado, mesmo que tenhamos maneiras de se ter um pouquinho de aquecimento via fiscal esse ano, já que pós-PEC o governo está sem bala de prata no fiscal para cumprir o arcabouço, mas tem aqui, por exemplo, o pé de meia mais, né, o consignado privado. Consignado privado eu não sei se gera inflação, porque é um tipo diferente de consumo, mas com certeza pé de meia tende a virar consumo na hora, né? Consignado privado pode ser ali outro tipo de demanda financeira e não necessariamente o consumo na veia. Então a gente tá com uma narrativa de o juros ao menos futuro não tem por que abrir, e o juros Selic, o Galípolo abriu para mais um corte de menor magnitude. Então agora começa o chute, pessoal. Estamos a 14,25. Será 14,50? Será 14,75? Ou será 15? Tá? Se ele falou que o corte vai ser em menor magnitude, não vai ser de 1%. E pode parar já na próxima reunião. Então nós, investidores, sardinhas, temos as informações necessárias para fazer nossa especulação na carteira de renda fixa. Eu, por exemplo, continuo com a mesma ideia. É pré-fixado, com o principal aporte de renda fixa nesse momento. Todo pré-fixado acima de 15%, eu posso já ter pego o topo do Galípolo, né? O topo da política monetária. Então vai valer a pena, principalmente se for isento. Então tá aqui o norte que a gente precisava de internacional, renda fixa, né? Um pouquinho aqui de ambiente de bolsa. Chego lá na frente, pessoal. Agora eu pulo para a nave-mãe DXY. O DXY, esse carinha aqui, começou a sentir um pouquinho de dificuldade em ceder, tá? Então já temos uma pequena cauda sendo formada, um suporte técnico aqui. Então a gente pode ter uma calmaria no DXY, logo calmaria para o nosso câmbio aqui. Chega de queda, 5,64, 5,54. Talvez a gente chegue num pico, num piso ali e comece a trabalhar, não necessariamente uma retomada de alta, mas uma estabilidade, passar essa segunda quinzena estável. Então você que é comprador de dólar, seja para qual for a finalidade, investimentos na gringa, dolarizando carteira, ou viagem, por aí vai, quem me escuta aqui é tesoureiro de alguma empresa específica, de algum banco, talvez agora o dólar tenha achado um piso e a gente tem uma volatilidade bem pequenininha, porque não temos ainda gatilho suficiente para trazer esse dólar para cima com força. Então o nosso câmbio chega em um primeiro alvo que nós tínhamos aqui nos vídeos de domingão, que é o 5,64. Chegou lá. Tá? Fez até mínima ali. Então, 5,642,5, 5,543 são candidatos a ter esse piso. E eu acredito que o contrato de março
ainda não deva ser um mega contrato de alta, um contrato de estabilização. Abril, pessoal, teremos lá mais notícia virando fato, que são as tarifas do Trump, pelo menos uma primeira leva, para um primeiro vencimento, maturidade, né? E aí vamos ver se isso vai impactar câmbio ou não, tá? Não só no Brasil, mas no mundo. Lembrando que bolsa não impactou em nada, pessoal. Foi bem positivo o nosso cupom e o Brasil até se descolou dos seus pares emergentes da semana passada. Então, por hora, Brasília não tem trazido nenhum tipo de volatilidade acima, nem a reforma do IR, o IR, no caso, a isenção, trouxe esse tipo de problemática por hora. O gringo veio e está comprando. Quem não está comprando é local. A gente olha aqui, os resgates de pessoas físicas estão acontecendo ainda, então o local está até meio com menos liquidez do que gostaria, mas até quem tem liquidez está bem ressabiado, está com pouco Brasil. Essa é a narrativa, estou com um pouquinho de Brasil. Então, tecnicamente, quando é um termo que se usa no mercado, o mercado está tecnicamente bom, porque tem pouca gente comprada, gente local. Então, se começarem a comprar, tem dinheiro novo faz o quê? O preço subir. Então, a gente está com essa posição técnica, só que tem muita gente o quê? Vendido. Tá? Aproveitou essas altas para aumentar a venda. Então, um interesse bem grande aí que a bolsa deu uma aliviada para esse local ganhar dinheiro, enquanto o gringo está comprando. Está na parte comprada da coisa. Beleza? Uma rápida inserção aqui no vídeo, pessoal. Hoje é domingo, dia 23, amanhã, dia 24, é o último dia do cupom dividendos para vocês utilizarem no Grana. Grana Capital, para vocês declararem imposto em menos de 5 minutos, imposto automático, e ainda de lambuja ganhar as funcionalidades da inteligência artificial que ajudam na dinamização e na otimização do seu portfólio, tá? Além de deixar um pouquinho você atento a tudo e qualquer notícia do seu próprio portfólio. Dividendos, fato relevante e por aí vai. Então esse combo, pessoal, por uma única assinatura, Grana App, gratuito para baixar, e se você utilizar o meu cupom dividendos, dá uma força aqui do canal, mas também gera um descontão para você mandar bala no seu imposto, tá? Esse é o merchanzinho de domingão para vocês. A gente pula pro Bova, pessoal, que tá muito mais pro meu cenário, né? Então lembra lá no começo do ano, pessimistas e otimistas. Os pessimistas ganharam bastante dinheiro com a compra de put. Agora, se você comprou put pela segunda vez no strike do 126, tá passando um calorzinho, estamos a 128. Esse é um gráfico mensal, não fechou o mês ainda. Então, se você pegou lá a maturidade para abril, para maio, para junho, você ainda está no game, tá? É bem importante colocar os compradores, quem estava moderado, otimista, mais parelhos comigo, agora a gente está ganhando o jogo, tá? Tá melhor para nós agora. Só que máxima histórica aqui, tá? Então, você tinha que estar já posicionado. Vender put no 117 é a próxima oportunidade para nós, que estamos moderados para otimistas. Entre 117 e 113. Se porventura a gente romper máxima histórica, pessoal, para onde vamos? 136. Então, talvez até quem esteja moderado, otimista, bateu ali mais para o final de março, sell in May, go away, esperando aí os resultados corporativos do primeiro trimestre, já sabendo que vendas do varejo veio abaixo, Caged veio abaixo para dezembro específico, em virada de ano, talvez seja até prudente, a partir dos 136, a depender das condições de mercado, aí sim, até os moderados fazerem jus ao lucro ou à posição em bolsa comprada e comprar um guarda-chuva, talvez uma compra de put aqui dos 136. Talvez, pessoal, é uma premissa minha que estou mais entre moderado e otimista? Não. A premissa continua sendo o VWAP azul, comprar mais bolsa do que vender bolsa. Beleza? Mas por hora, então, a gente está mais moderado para otimista. Tá bacana, foi um mês importante, o ano está sendo de recuperação, e quando a gente olha para as condições macroeconômicas Brasil, o principal risco é inflação, queda no crescimento pós-PIB do agro, pós abril-maio, então segundo tri, atividade econômica como estaremos, com esse jurão nas alturas, versus inflação. Inflação, nós temos mais um golinho de informação na quarta-feira. Beleza, pessoal? Que pode alimentar ainda mais, tá? A bolsa, tá? Assim como pode mitigar a bolsa, acho que mitigar no dia seguinte. Por que o dia seguinte? É a inflação americana. Quinta-feira é a inflação americana que mexe com o investidor estrangeiro, que é o maior comprado na nossa bolsa. Beleza? Feito isso, pessoal, quem tá comprado em put, por enquanto, tá passando um calor, mas não fechamos o mês ainda, tá? A gente pode fechar o mês de março abaixo do 126. Fechou abaixo do 126, pessoal, muito provavelmente você, comprador de put, vai ganhar dinheiro no mês que vem com a mesma put comprada, tá? É só uma questão aí de vencimentos.
O Market Breadth já nos indica, pessoal, que estamos sobrecomprados? Olha, sim, tá? De certa maneira, indicou que chegamos num pico aí técnico nesse momento. A média de 200 ainda não está lá em cima, mas a média de 50 e a média de 20 chegaram, tá? Então, se nós pegarmos o último momento que as duas médias de 50 e de 20 estiveram ali no topinho, na parte vermelha do Market Breadth, olha aqui o Ibovespa, caiu, tá? O Ibovespa fez essa queda aqui, legal? Então, não é um momento técnico para encher o carrinho em bolsa. É o momento de quem comprou lá atrás. Os 3 meses do final do ano passado foram de quedas. Janeiro, fevereiro e março é que estamos recuperando janeiro e março, porque fevereiro também foi um mês ali do 0 a 0, né? Não foi um mês muito interessante, curto, bem verdade, por causa do feriado do carnaval, mas não foi aquele um super mês. Então, naquele gráfico novo do scanner da bolsa, né? Um gráfico bem bacana, para quem é grafista adora essas coisas, onde quando a linha fica vermelha, é bom comprar menos, comprar put e vender call coberta. Quando a linha fica verde escura, são os melhores destaques de compra, os maiores descontos. A gente está no laranjinha ali, né? Numa temperatura, numa pinha de calor ali, a gente está meio que alaranjado, tá? Nem para lá e nem para cá, mas eu acho que pela velocidade da nossa valorização, pessoal, e porque o Brasil descolou até dos pares, tá? Até dos pares emergentes, opa, um pouquinho mais de cautela, tá? Lembrem sempre da renda fixa que está maravilhosamente boa, tá? A gente não teve ainda um enxugar violento da curva de juros, por isso que a sua ação alavancada ainda não está decolando, não está caindo mais, está estabilizando, né? Uma Auren, uma Simpar, etc. Mas decolar está longe disso. Falando em decolar, pessoal, gravei vídeo do Bradesco, tá? Então já busquem aí no histórico do canal, foi sábado que eu postei, dia 22, tá? BR Partners tem dividendo semana que vem, dia 27 da Tacom, tá? São 18 centavos líquido, o que representa 1,28%. Essa agenda de dividendos, junto com os Market Breadths, eu estou postando no nosso Telegram. Deixa o link na descrição, junto com o do Grana. Embaixo vai estar o link do nosso Telegram. Acessa lá, pessoal, é gratuito, para você receber também os materiais de imagem, tá? Não só aqui o vídeo para assistir. Então, eu diria que BR Partners, Lojas Renner, Ipera, Mitre e Petrobras, tá? Terão ali os dividendos mais próximos, acima de 1% de yield. Tá? O destaque fica para o Bradesco, tá? E obviamente para a Petrobras, mas principalmente Bradescão. Tá? O destaque do Bradesco aí com 19 centavos líquido para vocês. Feito isso, vamos para a Itaúsa. Então, o macro, pessoal, a gente deve ver semana que vem algo que não está no calendário, que não esteve no calendário. Que é novamente aquele bombardeio, né? Perdão aí a palavra, já que estamos tendo guerra ainda no mundo, né? Mas aquela mega volatilidade em relação a tarifas, tá? E a experiência recente que nós tivemos é que essa mega volatilidade no noticiário de tarifas não fez muito bem para os ativos do Tio Sam, lá do S&P 500 das Nasdaq. Mas para nós outros, foi bacana. O Brasil está subindo esse ano, a trancos e barrancos, mas está subindo. Tá? Então, sei lá, vamos ver o gatilho. Teve um inscrito que falou, olha, eu sempre faço tudo ao contrário do que você diz. Eu estou dizendo que deve ter volatilidade para a terra do Tio Sam essa semana, tá? E menos para nós. Para nós deve continuar a dança. Se você faz o oposto, então é volatilidade negativa para a gente e alta desenfreada para a terra do Tio Sam, tá? Bom, feito isso, o que nós vamos ter aqui no resumo do resultado da Itaúsa, pessoal, formidável, né? Continuamos com o ROI acima de 15%, indo para o seu 17,4%, maravilha. Nós tivemos um lucro líquido quase 10% acima de 2023, mesmo com taxa de juros nas alturas, tá? Mesmo com ano de dificuldade, mesmo com o dólar subindo em 2024, bum, fechamos ali, Itaú Futebol Clube, mas também as investidas muito bem. Saibam que a Egea está de olho na possível privatização da Copasa, ou capitalização da Copasa. Então pode-se ter novidade ali. Se você acha que a Copasa, saneamento básico de Minas Gerais, vai capitalizar-se, ou privatização de certa maneira, bingo, a Egea, logo Itaúsa estão interessados. Ventilou essa notícia. Pode ser um gatilho interessante aí de curto prazo. Tá? Mas a gente vê o lucro crescer 10% e o market cap cai 11%. Tá? O valor de mercado do portfólio hoje vale menos do que a posição do Itaú já daria, né, o market cap praticamente de hoje. Tá? É uma loucura. Então esse investimento, esse desconto, perdão, de holding, pessoal, tá nos seus momentos mais gritantes. Então assim, a Itaúsa tá com tudo. Se você faz o contrário, então é hora de comprar put. Tá com tudo para dar uma estilingadinha, tá? Então nós que investimos na Itaúsa, não é ali o melhor dos momentos para se aumentar aporte, né?
Espera ela esticar um pouco. Quando ela ceder 20, 21%, a gente vai lá e tenta encher o carrinho novamente. Tá? Nesse momento, eu acho que ela tá mais pro 0 a 0 ou até um pouquinho cara para os moldes da Itaúsa do que um ótimo mês para se investir. É um ótimo. Não vejo isso. Isso aconteceu, tá? No início do ano, agora não mais, tá? Então, ela dá poucas oportunidades de compra por volatilidade. Eu espero ter gerado valor para vocês aqui, tá? No número dela, pessoal, se você quiser ser mais benevolente, 15% de queda. Agora, exatamente 22 a 25% de queda ou 20 a 25% de queda é ali o momento prime time, tá? Ela tá com dificuldade no seu fluxo de caixa livre na ponta final, pessoal. É uma holding, tem lá suas continhas um pouco diferentes, mas fez o investimento e tá pagando via debentures aí o pedaço na CCR, tá? Então, natural, mas a dívida final diminuiu, aumentou, perdão, muito pouco em relação a 2024, se a gente colocar aí um crescimento também de lucro existente e uma manutenção do ROI, né? Então, assim, não tenho muita cornetada os resultados da Itaúsa. Quando eu olho para as investidas, aí sim, se você quiser ali ser crítico a Alpargatas, ser crítico a Dexco, tá? A indústria ou ao micro de cada companhia, pessoal, aí vale a pena você tirar um dia para estudar. Eu, como ainda acredito que o Itaú é o principal da Itaúsa, a gente vai ficar mais de olho ali para o mercado bancário para ver se a Itaúsa vai soluçar ou não. Por hora não está soluçando, e até um grande acordo aí com o governo e bancos privados, com o chamado consignado privado, que tende a revolucionar e muito, tá? O mercado de crédito e até ajudar na atividade econômica de uma maneira amigável aos olhos do mercado, tá? Então, uma solução importante, tá? Uma solução microeconômica bem importante, o consignado privado. Continua juros altos pra caramba, mas deixa de ser 7% ao mês, 6% ao mês, pro cidadão médio, o afegão médio vai pagar 3%, 2%. Então é menos, né? Bem menos. Ainda assim é uma loucura, mas enfim, estamos no Brasil. Vamos lá, pessoal. Análise gráfica. Tá no momento, para quem tá moderado para pessimista, não necessariamente com a Itaúsa, mas com bolsa nesse momento, tá? Aqui é a compra de put. Mesma coisa para BOVA. Tá? O BOVA é o 126, aqui é o 9,54 e 9,14. Tá? Então, o mais provável é que ela dê uma sambada aqui. Tá? Eu acho que é bem provável ela retornar ao 9,14, inclusive. Eu fiz a venda de call coberta na B3. Quem é aluna do MacroTrader, tá lá. Foram avisados e eu já coloquei o pré, a operação e o pós, né? Com as notas de corretagem. Então, eu gosto de vender call. Vendi na Itaúsa? Não. Tá? Não estou gostando dos prêmios da Itaúsa. Então, a Itaúsa eu estou usando mais ordem limitada. Tá? Então, o desconto de ordem limitada para o segundo TRI, pessoal, tá longe. Tá entre 8,61 e 8,14. 9,54, 9,14 acabou o desconto, ou seja, estamos ali justo. Por isso que eu falei que não é nem interessante comprar mais. E se você não tiver pessimista, assista. Tá? Vender qual a próxima parada, pessoal? O próximo alvo, 10,23, 10,51. Tá? Então, acreditando que o mercado anda em ondinhas, tá? O próximo fim da onda de alta está conectado aqui ao 10,23, 10,51. Tá? Mas confesso, você moderado, nem precisa estar pessimista. 9,54, na minha opinião, foi um bom strike que você comprou put. Tá? Ou vendeu call coberto. Tá? 9,14 para baixo, muito provavelmente você já vai estar no lucro bem bom e pode pensar aí em recomprar ou vender, se for o caso de uma compra de put. Beleza? Quando eu vou para aquela tabelinha nossa clássica, pessoal, fechando o vídeo, olha, eu vou usar o preço-lucro novamente aqui para vocês, que na média tem sido de 7,6 vezes. Tá? Hoje está um pouquinho abaixo, está em 7,02 ou 7 vezes. Se ela voltar a negociar na média, pessoal, estão falando de uma Itaúsa 10,34. E é um número cabalístico, porque 10,34 também bate ali com um preço que eu penso em reduzir os aportes ainda mais, ou vender um pouquinho, que seja. Tá? Então, aumentar os aportes, pessoal, 8,61, 9 e 8,14, 7,59. Com asterisco, você otimista, 9,14 já pode ser o seu desconto. Tá? 9,14 já é ali um desconto. Eu não tô nesse barco. Diminuir os aportes, 9,54, 10,23, 11,15. Pessoal, e sabendo que preço receita e não preço lucro, a Itaúsa também está no justo. Tá? Então tem vários indicadores aqui mostrando que, ó, beleza, não tá cara, mas também não tá barata. Tá? Agora, quando a gente olha para o resultado, e aí de novo é Itaú Futebol Clube, é aquela segunda arte do resultado, né? Isso aqui, pessoal, é um baita no desconto. Eu poderia muito bem falar para vocês, mas se a Itaúsa negociasse sem desconto, nunca negociou sem desconto. Hoje está com 25, 28, 24,5, tá? Que seja, depende da continha que você faz, aí a projeção que você tem para uma das investidas, principalmente para o Itaú, vai estar maior ou menor.
mas é um desconto que está acima do relativo. O relativo é 21% a 22%, hoje está a 25%. Tá? Então o próprio CEO falou, olha, está com descontão. VCO não sabe se explicar. Tá? E pode ter uma notícia aí da Aegea participando em um possível processo de privatização da Copasa. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Bom domingão, bom café. Vejo vocês no vídeo da hora do almoço. Vejo vocês ao longo da semana. Um abraço. Tchau, tchau.